Galera, no meu último vídeo eu acabei fazendo uma breve análise do que aconteceria na invasão do Boros se os heróis classe S fossem lá lutar com ele ao invés do Saitama. Como de costume, muitas pessoas concordaram e muitas também não. Então esse vídeo será um vídeo resposta para tirar algumas dúvidas e junto delas eu vou elaborar explicações melhores em relação aos status físicos dos heróis classe S em comparação ao do Lord Boros. De início, eu já quero deixar bem claro que a maioria dos comentários que discorda não costuma argumentar muito bem. Basicamente, ele chega, assiste o vídeo e comenta a mesma coisa. Como, por exemplo, esses que falam que o Boros só sola todo mundo sem nenhuma justificativa plausível. Então a prioridade, obviamente, vai ser para aqueles que argumentam e também a resposta vai se aplicar aos demais com comentário do mesmo tipo. Mas enfim, partindo para o melhor comentário, nós temos o Robson Fonseca. Ele diz que nenhum herói da classe S é tão forte quanto o Boros, porque ele chutou o Saitama da Terra até a Lua. Depois, em relação à velocidade, ele diz que o Saitama acompanhava o Flash de boa, enquanto o Boros ele mal conseguia reagir. Então, falando especificamente sobre a força do Boros, realmente esse feito dele é bastante impressionante. Porém, é apenas visualmente, pois quando você coloca esse feito no papel e caneta, ele não parece tão impressionante quanto visualmente antes parecia. Por exemplo, para alguém sair da Terra até a Lua em alguns segundos, como foi no mangá, ela precisa ser chutada em um único ponto específico com uma energia que está na casa de algumas toneladas de TNT. Agora na segunda temporada nós temos a apresentação de um executivo da Associação dos Monstros chamado Gouketsu. Esse executivo possui uma força tão alta ao ponto de derrotar o Genos com apenas um soco. Só que o impressionante disso não está nesse feito específico, está nas falas do Genos. Aquela presença foi de uma intensidade que eu nunca senti antes. O seu nível de poder provavelmente é o mais elevado do que qualquer monstro que eu já enfrentei antes. A impressão que me passava foi de que seu potencial de força era infinito. Foi quase como se eu estivesse enfrentando o Saitama. Bom, só com essa declaração a gente já percebe o quão bizarros são os executivos da Associação dos Monstros. Mas calma que ainda tem mais. Você deve se lembrar que no meio da primeira temporada, o Genos pede pro Saitama vir com tudo pra cima dele. Pede pra ele não se segurar e o Saitama atende isso. Ele se solta e instantes depois o Genos vê a face da morte vindo em sua direção. E mesmo assim, o Genos ainda diz que a presença do Gouketsu era ainda mais assombrosa do que a do Saitama. E com o Gouketsu em cena na segunda temporada, a gente consegue ver o quão grande era a sua força, pois ele simplesmente era forte o suficiente para balançar a cidade Z com os impactos do seu soco. E eu já fiz um vídeo onde eu mostro que cada cidade de One Punch Man tem um tamanho semelhante ao do Brasil, e a energia que precisa para fazer algo dessa magnitude tremer está na casa dos megatons de TNT. Ou seja, o nível de energia liberado pelo Gouketsu a cada soco é bem maior do que o nível de energia liberada pelo Boros. E apesar de ambos serem classificados como monstro de nível dragão, inclusive eu mostrei isso no último vídeo e muita gente chegou a ignorar, o fato é que ambos estão sim na mesma linha, mas o nível de poder, pelo menos nessa área, definitivamente não é igual. E o pior é que, apesar do Gouketsu ser bizarro em nível de poder, ele mesmo admite que dentro da organização ele é peixe pequeno e tem gente ainda mais forte do que ele. O Garou monstrificado no estágio 2 conseguiu simplesmente jogar o núcleo da centopeia eremita praticamente para fora do planeta, e isso sem fazer esforço algum. E só lembrando que esse núcleo pesa bem mais do que o próprio Saitama. Mas se ainda não é o suficiente, se liga porque vem mais. Em uma entrevista, o Oni foi perguntado sobre quem venceria, o Boros ou o Garou. Ele diz que não sabe, pois antes definitivamente o mais forte era o Boros, mas agora o Garou é um monstro quase perfeito. Em um combate corpo a corpo, as artes marciais certamente deixará o Garou superior, pois golpes podem ser evitados. Essa entrevista foi feita mais ou menos em 2020 e até esse momento o Garou monstro não tinha aparecido no mangá do Murata, mas já havia aparecido no mangá do Oni. Então, com base nessa entrevista, a gente sabe que o Garou monstro não é varrido pelo Boros, pelo contrário, tem luta.
e a amplificação das artes marciais certamente fará diferença no resultado final. E como a gente sabe, o Garou monstro de fato só aparece no capítulo 146 do mangá do Murata. Antes disso, ele só está apenas se transformando, tanto que o Bang, ao avistar o Garou depois de muito tempo, diz claramente que ele se tornou um monstro. Continuando com um comentário do Robson, ele diz que o Flash era acompanhado pelo Saitama e o Boros com sua velocidade dava dificuldades. Bom, sobre a dificuldade que o Boros causava no Saitama com sua velocidade, isso é mentira. O Saitama estava apenas testando o nível de poder do Boros, tanto que toda vez que ele revidava, o Boros nem sequer chegava a desviar. E sobre o Saitama acompanhar o Flash facilmente, isso é meio óbvio. O Flash é sim bastante rápido, mas ele não é mais rápido do que o Saitama, tanto que o próprio Saitama elogia a velocidade do Flash. Fala que ele é rápido, porém essa citação vem do Saitama da segunda temporada, onde esse Saitama é mais forte do que o Saitama da primeira temporada, já que no audiobook é mostrado que mesmo o Saitama estando sem treinar, sua força ainda continua crescendo. Mas só para fechar esse tópico de vez, na luta do Flash Flash na base da Associação dos Monstros, sua velocidade casual era tão rápida ao ponto do tempo ao redor dele ficar completamente parado. Isso, em história de quadrinhos, mostra que o personagem está na velocidade da luz ou muito acima, enquanto na luta do Boros contra o Saitama, a gente nem sequer vê algo parecido. O que a gente vê são rabiscos, coisa que o Flash também faz, fora que ele também tem um feito de velocidades mais altas do que isso, onde ele se nivela com o Garou e o Platinado ao mesmo tempo, desenhando uma estrutura de pura velocidade nos céus da cidade Z. Agora, continuando com a regeneração do Boros, realmente o poder de cura dele é muito alto, tanto que um corpo picotado ele praticamente se recupera em segundos, porém isso é apenas na sua forma final, pois isso acaba custando muito para ele, já que essa forma sobrecarrega o corpo físico por consequência da liberação alta de poder. Então, mesmo que o Boros continue lutando após receber danos, essa forma dele não vai durar muito. E como eu já mostrei no vídeo anterior, dentro da classe S, tem sim heróis do nível do Boros e até superior, como o caso da Tatsumaki. Então essa forma do Boros, apesar de sim ser mais forte do que a anterior, que no caso é a azul, literalmente só iria fechar o caixão dele mais rápido. Esse comentário do Thiago Dornelli sobre o Boros conseguir destruir a Terra eu achei bastante importante e dessa vez eu vou fechar o caixão de vez. No vídeo passado eu expliquei rapidamente sobre a mentalidade do personagem e como isso afeta muitas coisas em uma obra. No caso do Boros, ele certamente é um personagem extremamente arrogante e por causa disso ele sempre vai se colocar acima dos demais. Tanto que na luta dele com o Saitama é cheio disso. Mas só um exemplo para vocês entenderem melhor. Na luta do Saitama contra o Boros, ele afirma que possui a melhor regeneração de todo o universo. Bom, a gente sabe que ele não foi pelo universo inteiro disputar a capacidade de cura, então como que ele sabe que a dele é melhor? Tanto que na Terra tem personagens com regeneração bem melhor do que a dele. Na própria luta dele contra o Saitama, ele afirma que dentre todos os meus oponentes, o Saitama foi o único que manteve uma luta equilibrada. E isso ainda era na forma azul, nem sequer era a branca. E o ataque final do Boros, que supostamente iria destruir a Terra, praticamente em troca disso custa a própria vida para executar o ataque. Então, se ele tá vivo e ninguém nunca, com exceção do Saitama, conseguiu manter uma luta equilibrada, então como que ele vai saber que esse ataque vai destruir a Terra se ele nem sequer nunca chegou a usar esse ataque antes? O nome disso é arrogância. Então o Boros simplesmente chegar e falar que X coisa vai destruir a Terra é simplesmente inválido, pois não existem provas que mostram isso.